pastor Luciano, na semana passada, compartilhou Atos capítulo 6. E ele falou então sobre a instituição dos diáconos. A instituição dos diáconos que acontece dentro de uma demanda da igreja. Atos 6 é um momento em que a igreja cresceu tanto que há uma demanda que os apóstolos, os presbíteros, não davam conta mais de suprir. Então Deus institui, Deus levanta homens para servirem junto com esses apóstolos, com esses presbíteros, a igreja. Então Atos capítulo 6, a instituição do diaconato. O diaconato, ele remonta ao próprio Éden. Deus, desde que criou o homem para servir o seu próximo. E ao longo de todo o Antigo Testamento, o serviço atrelado, inclusive, às coisas de Deus, é muito claro. Nós tínhamos, por exemplo, o ministério dos levitas no Antigo Testamento. Cuidavam, por exemplo, das portas da igreja, cuidavam de toda a logística do culto, vamos dizer assim. E quando chega no Novo Testamento, então, há a instituição do ofício de diáconos. Então nós temos algo mais organizado, digamos assim. E hoje eu quero falar um pouco sobre os presbíteros, para a gente então somar aquilo que nós já ouvimos na semana passada. Fique tranquilo, que a minha palavra tem implicações e aplicações em outras áreas também. Quero te convidar então a abrir a sua Bíblia comigo, lá em Tito capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 5. Aqui nós teremos nesse bloco, irmãos, uma espécie de repetição das qualificações do presbítero apresentado por Paulo a Timóteo. Então nós conseguimos, de certa forma, abarcar os dois textos nesse contexto. Tito, capítulo 1, a partir do verso 5, diz assim a palavra de Deus: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso e de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, recentemente nós tivemos um dos programas do nosso podcast. Você que talvez não saiba, a IPVO tem um podcast. O nome desse podcast é Fé em Foco. E nós então postamos um programa toda quarta-feira às 20 horas no canal do YouTube da nossa igreja. E há umas semanas atrás nós falamos sobre fé e masculinidade. E uma das coisas que nós atestamos, e que eu talvez imagino que não seja novidade para ninguém, é que nós reconhecemos que nós vivemos uma crise de masculinidade no nosso tempo. Nós então levantávamos ali alguns fatores pelos quais nós vivemos essa crise. Nós vivemos uma sociedade, por exemplo, que, preocupada com as consequências de uma postura machista de alguns homens, acabou pendendo essa balança para o outro lado. E muitas vezes nós percebemos uma sociedade onde os homens muitas vezes estão tímidos em relação ao seu papel, tímidos em relação àquilo que Deus estabeleceu para que eles sejam. E eu me lembro que eu disse lá no programa algo que, na minha opinião, irmãos, é muito importante sobre esse assunto. Eu disse que, na verdade, esse problema não é novo. Esse problema remonta ao Éden também. Desde o Éden, nós temos um problema na masculinidade e na feminilidade. O problema da mulher desde o Éden é que a mulher quis assumir uma liderança que não era dela. A mulher toma a dianteira num diálogo com a serpente. A mulher toma uma decisão e, consequentemente, traz caos para si mesma. Mas o problema não é apenas por causa da postura da mulher. O problema é também por causa da postura do homem. E mais importante ainda, porque esse homem, Deus havia instituído como líder do seu lar. Deus criou o homem para que ele liderasse a sua família. E se o problema da feminilidade tem a ver com essa tentativa da mulher de extrapolar ao seu papel e assumir uma liderança que não era para ela,
O problema da masculinidade é exatamente o oposto. É não assumir a responsabilidade pela liderança que Deus confiou a ele. E o que é que eu disse lá? Que desde essa época, nós temos lacunas sendo deixadas pelos homens, que não exercem o seu papel. E em outras questões também, nós vamos perceber que há lacunas sendo deixadas. E o que é que acontece com a sociedade? A sociedade vai percebendo essas lacunas e vai tentando encontrar respostas, maneiras de interagir, maneiras de solucionar esse problema. O problema é que a sociedade sem Deus encontra formas que não solucionam o problema. Aliás, que em alguns contextos até pioram as coisas. Desde o Éden há um empreendimento humano que visa colocar o homem num status de conforto, o ser humano, num status de conforto, num status de uma espécie de uma sociedade que funciona muito bem e que satisfaz as suas necessidades, porém a partir de Deus. Nós temos um grande exemplo disso lá em Babel, Gênesis capítulo 11. Façamos uma torre, vamos tornar célebre o nosso nome, vamos engrandecer o nosso nome, vamos fazer da nossa sociedade uma sociedade perfeita, porém sem Deus. Mas a Bíblia mostra para nós que desde essa época, esse tipo de empreendimento humano, ele é fadado ao fracasso. Deus então dispersa as pessoas que estavam ali. Deus confunde as línguas. Aquela torre então é desfeita. E em Gênesis 12, há a contraposição do projeto de Deus. O projeto da sociedade sem Deus é Babel, mas o projeto de Deus é a igreja. Gênesis 12, Deus chama a Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Perceba, igreja, a palavra no grego, ela tem como sentido os chamados para fora. E o que é que Deus está fazendo com Abraão? Está chamando Abraão para sair da sua terra. Deus diz que o propósito dele era abençoar não apenas Abraão e a sua família, não apenas o povo judeu, mas abençoar todas as famílias da terra. Então, irmãos, ao longo de toda a história, o que nós percebemos há um problema. E esse problema está relacionado à masculinidade, assim como outros problemas. O homem não assume o seu papel na família, o homem não assume o seu papel na sociedade. E como consequência, nós temos diversos outros problemas. À luz das Escrituras, quando nós falamos, por exemplo, na submissão da mulher, eu costumo dizer, e às vezes a gente fala mais disso em casamento, mas eu costumo dizer que esse é um assunto que costuma incomodar um pouco as mulheres, mas eu costumo dizer que deveria incomodar ainda mais os homens. Porque quando a Bíblia fala da submissão da mulher, está subentendido que Deus vai cobrar em primeiro lugar o homem em relação à família, em relação à sociedade. Se a mulher deve ser submissa ao seu marido, o seu marido deve liderar a sua esposa e a sua família em amor, no temor de Deus. Que responsabilidade, irmãos! Mas infelizmente o que nós temos visto se agravar na nossa geração esse problema? Quantas famílias padecendo? Porque ou o homem está presente apenas fisicamente, ou sequer está presente fisicamente. Temo eu, irmãos, que esse mesmo problema esteja alcançando a igreja dos nossos dias. Nós temos um grande desafio diante de nós. E esse desafio toca em primeiro lugar a mim e a você, meu irmão, varões da IPVO. Porque nós fomos chamados por Deus para sermos líderes da nossa casa, mas também para sermos líderes da igreja do Senhor Jesus. Quando nós olhamos então para o texto em Tito, nós vamos aprender algumas coisas aqui muito preciosas. Perceba como esse texto traz respostas a questões muito sérias, pertinentes para a nossa geração. Quem nunca lidou com um contexto, por exemplo, de alguém que resolveu se intitular pastor, e ele mesmo se consagra, e ele começa agora a se apresentar pastor, e de repente lá na frente, muitas vezes, isso vai desencadear em uma série de problemas. Quando nós olhamos para o texto de Tito, irmãos, a primeira coisa que vai saltar aos nossos olhos é que há uma espécie de sucessão apostólica de fato, não com a primazia de um bispo sobre os demais, não com a primazia do bispo de Roma, mas há uma sucessão apostólica. Paulo está chamando Tito, e está dizendo: Tito, você tem uma missão. E essa missão é
eu estou designando você para que você venha designar outros. Olha que bonito isso, irmãos. Essa liderança é uma liderança então vocacionada, mas a sua vocação passa pela imposição das mãos daqueles que foram chamados por Deus para ordenar a próxima liderança. No entanto, irmãos, o texto ele não anula a ideia de que essas igrejas participariam desse processo, elegendo os seus líderes, como nós já vamos encontrar desde o começo de Atos. Nós temos desde o início, lá em Atos, por exemplo, a indicação, o apontamento de Matias, como essa ideia de uma eleição, de que a vontade de Deus passa pela congregação, já está presente lá desde Atos. E quando nós então chegamos aqui, irmãos, o que nós vamos perceber é que o texto vai tratar especificamente de um ofício, que é o ofício do presbiterato. O que é importante para a gente destacar aqui? O pastor Luciano chegou a comentar isso aqui na semana passada, mas está claro isso no texto, então a gente tem que dar ênfase. A palavra presbítero, ela pode ser traduzida como ancião. E qual é o sentido natural que o texto está propondo? Não é necessariamente que os presbíteros da igreja precisam ser homens velhos, homens de idade. Mas a ideia é que os presbíteros da igreja sejam homens experimentados, homens maduros. E é natural, inclusive, irmãos, que à medida que nós amadurecemos na fé, quanto mais maduro um homem se torna na fé, mais preparado e disposto ele esteja para servir a Deus e servir a igreja. Talvez um dos problemas da nossa geração, irmãos, esteja relacionado à imaturidade muitas vezes. Talvez há um receio de assumir uma responsabilidade, porque afinal de contas, muitas vezes a nossa própria vida de fé revela ainda uma vida imatura. Os presbíteros então são os anciãos aqui, esse é o sentido da palavra. Mas é bonito perceber que a Bíblia vai usar uma outra palavra nesse mesmo texto. Se você observou no verso 7, você vai perceber que Paulo agora troca o termo. Ele dizia então do presbítero, mas agora ele diz, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, enfim. E o restante do verso. O que significa esse outro termo? O termo bispo, traz a ideia daquele que é superintendente, daquele que cuida, que administra a igreja. São termos intercambiáveis, que se referem à mesma pessoa. Nós não temos esse costume na igreja presbiteriana, talvez, irmãos, até porque o nosso nome, né, é presbiteriano, então a gente vai falar de presbítero. Mas os termos são sinônimos, e eles apontam para o caráter dessa liderança qualificada, escolhida por Deus, ok? O que é importante destacar ainda a título introdutório, eu prometo a você que eu vou correr no texto, nós não vamos nos delongar aqui por muito tempo. O que nós precisamos perceber nesse texto é que há duas características nessa liderança. O texto fala de uma liderança que tem carisma, mas de uma liderança que tem caráter. E quando nós falamos de carisma aqui, o que nós estamos falando? É uma liderança que tem dons do Espírito. É uma liderança que apresenta qualificações do Espírito. É uma liderança capacitada por Deus. Mais do que habilidades naturais. É uma liderança capacitada por Deus, mas é uma liderança também de caráter. Talvez um dos grandes desafios da igreja evangélica do século 21 no Brasil seja esse contraponto, irmãos. Muitos líderes que dão ênfase ao carisma, mas ignoram o caráter. Mas talvez nós tenhamos muitos líderes que dão ênfase ao caráter e ignoram o carisma. Nós precisamos, irmãos, à luz do texto que nós estamos lendo, de homens que sejam dotados por Deus, tanto de caráter aprovado, como de dons do Espírito, para pastorear, para liderar a igreja do Senhor Jesus. E nesse contexto, então, quando nós olhamos para a passagem, eu quero destacar algumas verdades importantes aqui. A primeira delas, nós vamos perceber, é que a liderança cristã, ela procede do próprio Deus. Ela não é uma liderança instituída por homens. É uma liderança escolhida por Deus, apontada por Deus. Quando nós chegamos no início do verso 5, Paulo vai dar a razão, então,
principal pela qual ele havia enviado Tito a Creta. De maneira breve, deixa eu te colocar o contexto. Creta era uma grande ilha. Paulo havia passado ali provavelmente com o próprio Tito. E ali então eles pregaram o evangelho e nasceu um grupo de igrejas. Naquela realidade missionária do apóstolo Paulo, por algum motivo ele não pode permanecer ali. No entanto, Paulo reconhece que havia necessidade de organizar agora aquelas igrejas, as lideranças da igreja. Paulo não podia retornar. E o que Paulo faz então? Paulo envia a Tito. O que nós percebemos nesse ponto aqui, irmãos, está muito parecido com aquilo que Paulo vai dizer lá no início da primeira epístola aos Coríntios, que ele lançou o fundamento e que agora ele precisava de Tito, para que Tito pudesse edificar agora, continuar edificando acima do fundamento que ele havia lançado. E qual é o fundamento, irmãos? O fundamento não é Paulo. O fundamento, irmãos, não é a igreja presbiteriana do Brasil. O fundamento é Cristo. Paulo havia anunciado a Cristo, aquelas pessoas conheceram de fato o Evangelho, ali nasceu uma verdadeira e genuína igreja. No entanto, irmãos, o que Paulo está fazendo é reconhecer que a obra ela era complexa, havia muita coisa ainda que deveria ser feita. Paulo está aqui, irmãos, numa postura humilde, reconhecendo que o trabalho da igreja é um trabalho que tem como natureza a demanda de um trabalho conjunto. Por mais habilidoso que Paulo fosse, por mais cheio do Espírito que Paulo era, Paulo não era um líder como muitos que infelizmente nós vemos hoje, que cria um ministério em torno de si, que cria a visão da igreja em torno de si. Não, irmãos, a visão não era de Paulo, a igreja não era de Paulo, a igreja era de Cristo. E Paulo reconhece que agora ele precisava de apoio para prosseguir realizando o trabalho. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Convivo com o pastor Luciano, vou aproveitar que ele não está aqui, que eu posso elogiar. Não fica parecendo que eu estou bajulando. Conheço o pastor Luciano há muitos anos, irmãos. E como eu e você, ele tem os seus defeitos. Mas vejo muitas virtudes no pastor Luciano. Tem hora que até me incomoda. Porque a gente vê as virtudes, irmãos, e a gente fica assim, puxa vida, eu preciso melhorar um pouco mais. Você entendeu o incômodo no sentido positivo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. O pastor Luciano não consegue administrar e tocar a igreja sozinho. Louvamos a Deus porque nós temos aqui hoje já 4 presbíteros, nós estamos melhor do que lá em Creta. Tito ia começar a instituir os presbíteros. Nós já temos os nossos 4 aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa. À medida que a igreja avança, à medida que o trabalho cresce, a demanda também aumenta. E a pergunta é, onde estão aqueles que o Senhor já escolheu para servirem a sua igreja? Precisamos orar, irmãos, para que Deus confirme aqueles homens que Ele escolheu para liderar a sua igreja. E quando nós olhamos então para essa passagem, o que nós percebemos é essa realidade de uma liderança que procede de Deus, é instituída por Deus, confirmada pela congregação, confirmada pela ordenação, pelo envio dos presbíteros que o precederam, ou que os precederam. Quando nós olhamos para esse texto, João Calvino vai comentar essa passagem, dizendo algo interessante sobre esse primeiro verso. Ele diz assim: essa deve ser a disposição dos mestres piedosos, não que cada um deva egoisticamente esforçar-se por ter tudo feito como lhe agrade, e sim para que se auxiliem mutuamente. E quando um deles tiver laborado com grande êxito, que o mesmo seja congratulado pelos demais e não invejado. Paulo então era aqui admirado, Paulo então era aqui louvado, vamos dizer assim, as obras, aquilo que Paulo havia realizado, mas o próprio Paulo reconhecia, irmãos, as suas limitações e que a igreja precisava de outros homens para que ela prosseguisse avançando. Quando nós olhamos para esse texto aqui, há um detalhe interessante. Paulo vai dizer no final do verso 5, para que ele enviou Tito, para que ele em cada cidade constituísse presbíteros, e ele diz assim, conforme te prescrevi. O que acontece aqui? Paulo já havia dado ordem pessoalmente a Tito, mas ele resolve escrever essa ordem. Por que Paulo escreve essa ordem? Por 3 motivos. Primeiro, por conveniência.
para ajudar a memória de Tito. Porque afinal de contas, às vezes a cabeça da gente está com tanta coisa que a gente pode esquecer alguma coisa. O que Paulo faz então? Escreve e entrega a carta na mão de Tito. Não se esqueça, Tito, de cada detalhe de como esses homens devem ser. Segundo, irmãos, para que houvesse confirmação pública da autoridade que Tito estava recebendo de Paulo, caso houvesse alguma objeção. Se alguém questionasse e dissesse, mas por que tem que ser assim? Tito então iria dizer, porque Paulo deixou cartas dizendo que é dessa forma. Terceiro, irmãos, Paulo faz isso para que ficasse registrado para a posteridade. Louvado seja Deus, porque dessa forma chegou até nós as qualificações, as recomendações de Paulo acerca dos líderes da igreja do Senhor Jesus. Warren Wiersbe, comentando esse texto, irmãos, ele levanta aqui 4 características da liderança bíblica. Quero dizer eles de maneira rápida. Primeiro, a liderança bíblica, à luz desse texto, à luz da palavra de Deus, é uma liderança em colegiado. Ou seja, um grupo de líderes pastoreia a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus bíblica, irmão, ela não tem dono. Não é o pastor que é o dono da igreja. E o pastor falou, acabou, ninguém pode questionar. Não, irmãos, é uma liderança colegiada. Segundo, é uma liderança não hierárquica. Bispo e presbítero aqui é sinônimo. E não só isso, eles não são superiores aos diáconos. Não é uma hierarquia. Poxa, eu cheguei na igreja agora, então eu preciso primeiro trabalhar o chão de fábrica. Daqui um tempo eu vou concorrer para diácono. Aí depois de um tempo eu posso concorrer para presbítero, como se a gente fosse subindo degraus na hierarquia dentro da igreja. Não é isso, irmãos. Cada um serve com um dom que recebeu em áreas distintas, homens e mulheres. No entanto, alguns homens, Deus chama para o ofício do diaconato e para o ofício do presbiterato. Terceiro, essa liderança, ela precisa ser uma liderança conforme a prescrição bíblica e não conforme o nosso gosto. Essa liderança precisa ser uma liderança fiel à missão de nutrir a igreja com a palavra de Deus. Essa é a missão por excelência, principalmente dos presbíteros. Mesmo quando eles administram a igreja, eles precisam fazer isso tendo em vista que a igreja seja fielmente nutrida na palavra de Deus. Que não haja nenhuma dificuldade, nenhum impedimento, mas que a igreja seja fielmente nutrida na palavra de Deus. Irmãos, nós estamos com um desafio maravilhoso. Esse é o tipo de desafio que todo pastor ama. Que pastor não fica feliz quando vê a igreja crescendo, a igreja comprando um terreno, a igreja fazendo um projeto para uma construção. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. O projeto por excelência de Deus para nós é pregar a palavra com fidelidade. Tem muita gente construindo prédio sem construir igreja. Ali precisa ser um resultado daquilo que está acontecendo aqui. A palavra de Deus sendo pregada, o povo de Deus crescendo na palavra, mais pessoas sendo agregadas à igreja que é fiel à palavra, e naturalmente essa igreja se expandindo. Por natureza, irmãos, a missão desses homens é que a igreja seja cada dia mais nutrida com a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, a primeira coisa que nós percebemos nesse texto, irmãos, é que a liderança cristã procede de Deus. Segundo, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos entender que a liderança cristã, ela deve se destacar em primeiro lugar no caráter. Se tem algo, irmãos, que é prioritário, é que esses líderes sejam homens de caráter. Versos 6 a 8. Você pode ler comigo novamente? O texto diz assim: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e que tenha domínio de si. Quando nós olhamos então para esse texto, irmãos, nós vamos perceber que a liderança cristã, ela deve se destacar pelo caráter. João Calvino, comentando ainda esse texto, diz o seguinte: o líder, o presbítero, precisa ser alguém livre de qualquer estigma
que desonrasse sua pessoa e denegrisse sua autoridade. Deveria ser um homem de reputação sem qualquer nódoa. Olha que interessante. Irrepreensível aqui não significa um homem perfeito. Porque se significasse isso, irmãos, a igreja do Senhor Jesus nunca teria tido nenhum presbítero. O que isso significa é que esse homem não tenha vícios de caráter. Que esse homem não carregue na sua reputação secreta coisas que, quando se tornarem reveladas, sejam um obstáculo, um tropeço para a caminhada da igreja. Alguém já disse, não me lembro se foi o pastor Hernandes, eu acho bonita essa explicação, que o homem irrepreensível à luz da palavra de Deus não é aquele que não erra, mas é aquele que diante dos seus erros está pronto a se arrepender, a consertar, tem um coração tratável. E aqui, quando nós olhamos para o texto, ele vai dizer para nós como é que esse homem deve ser irrepreensível. Ele precisa ser irrepreensível aqui em 3 áreas vitais. A primeira área está no verso 6. Ele precisa ser irrepreensível como marido. É bonito perceber que tudo começa em casa, irmãos. Antes mesmo da instituição da igreja, nós temos a instituição da família, no Éden. Tudo começa em casa. A família é tão importante que quando o Salvador do mundo, quando Deus resolveu encarnar, Ele encarnou dentro de uma família. Perceba o valor que a Bíblia dá à família. E quando a Bíblia então aponta esse líder, ela diz que ele precisa ser irrepreensível em primeiro lugar como marido. Deixa eu te contar um pouco do que era o contexto, inclusive de Creta e contexto judaico. Quando nós olhamos para o contexto judaico, nós temos um problema. O problema da poligamia. Nós chegamos ao primeiro século com a poligamia se tornando quase que uma regra. Quase todo homem judeu era casado com mais de uma mulher. Nós temos ainda um outro problema, o problema de Creta. Os gentios em Creta eram conhecidos pela devassidão, eram conhecidos pela vida, irmãos, toda bagunçada na questão sexual. E Paulo então, quando aponta para Tito, as características, as qualificações desse líder, a primeira coisa que ele diz é que ele seja marido de uma só mulher. Irmãos, o evangelho é bonito, o evangelho ele é contracultural. Não tem nada mais subversivo do que o evangelho. Em uma cultura que está se perdendo como a nossa, irmãos, nada como o evangelho para trazer as coisas de volta ao eixo, para trazer as coisas de volta ao lugar. Então o que a Bíblia nos diz? Que esse presbítero precisa ser irrepreensível como marido. Segundo, ele precisa ser irrepreensível como pai, ainda no verso 6. Que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Aqui, irmãos, há uma ressalva importante que a gente precisa fazer. Quem de nós que possui filhos já não experimentou a rebeldia natural dos primeiros anos da infância e que às vezes vai se prolongando por adolescência e tudo mais? O que o texto está dizendo, irmãos? Que o papel desse homem é priorizar o ensino da fé cristã dentro de casa. Isso não quer dizer que ele vai obrigar os filhos a ser crente, mas a ideia é que ele torna o seu lar um lar piedoso. Mais preocupado de comprar o telefone de última geração e dar para o filho, ele está em ensinar o filho o evangelho. Mais preocupado do que pagar uma boa escola para o filho, ele está preocupado em criar os seus filhos no temor do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, me incomoda como pastor, irmãos, ver como que tem famílias que despendem de um recurso, de um tempo e de uma energia para colocar os filhos nas melhores escolas, mas às vezes sequer se esforçam para trazer um filho numa escola bíblica dominical. O presbítero precisa ser irrepreensível como marido, precisa ser irrepreensível como pai. Terceiro, ele precisa ser irrepreensível como despenseiro de Deus. Está aí nos versos 7 e 8. Aqui é a ideia daquele homem que recebeu de Deus agora a responsabilidade de transmitir a palavra, de transmitir a fé. E nesse sentido ele precisa ser irrepreensível. Ele não pode ser levado por qualquer vento de doutrina. Eu fico observando, às vezes até na minha própria família,
como que muitas pessoas, no cenário evangélico inclusive, vivem buscando novidade, irmãos. Tem sempre uma novidade para poder agitar o coração. Parece que não está satisfeito com a graça de Deus. Tem que ter sempre uma coisa diferente, uma coisa nova. Mas deixa eu te dizer uma coisa, esses homens não são conhecidos por viverem buscando novidade. Eles são conhecidos por viverem fiéis àquilo que já receberam do nosso Senhor Jesus. Então esses homens precisam ser irrepreensíveis em 3 áreas. Mas ao mesmo tempo, o texto vai mostrar para nós agora algumas características desse homem, dizendo primeiro aquilo que ele não pode ser. E eu vou resumir aqui. Ele diz que ele não pode ser arrogante. Aqui poderia ser traduzido também como soberbo, ou como prefere Calvino, como obstinado. A ideia de obstinado no texto original para Calvino é a ideia de alguém que só pensa em si mesmo. As coisas que ele faz pensando em si mesmo. Ele está o tempo inteiro buscando o seu próprio benefício. Ele até serve, ele até lidera, mas porque ele vê vantagem nisso. Então ele serve e lidera baseado no que ele recebe e não no que ele compartilha. Segundo, ele diz que ele não pode ser irascível. A palavra aqui no original está a palavra apimentado. Esse homem tem que ser manso. Ele não pode ficar brigando por qualquer motivo. Qualquer coisa ele está nervoso, está irado. Qualquer coisa ele está soltando marimbondo. Não pode ser assim, irmãos. Tem que ser uma liderança mansa. Terceiro, ele não pode ser dado ao vinho. A palavra aqui no original é indulgente com o vinho, ou uma outra tradução, demorado junto ao vinho. É a ideia de que ele não pode permitir que o vinho o embriague e faça com que a sua vida não seja vivida em sobriedade. Infelizmente, irmãos, tem muita gente assim, que não sabe se relacionar bem, e aqui eu não vou dizer só do vinho, com as coisas. E o que a Bíblia nos ensina, irmãos? A sermos moderados, equilibrados. O que mais que ele diz? Ele diz ainda que ele não pode ser violento. A palavra aqui no original traz a ideia de golpeador. Alguém como um boxeador, dando golpes. Talvez aqui caminhe um pouco, muito próximo aí de irascível. O que mais que ele ainda diz? Que ele não pode ser ganancioso. Ou seja, que não mede esforços e consequências para ganhar dinheiro. Um homem assim faz mal à igreja. E muitas vezes ele é ganancioso para aquilo que envolve dinheiro. Mas em compensação para as outras coisas é moroso, é lento, é desanimado. Ele está dizendo, esse homem não pode ser assim. E por fim ele vai apresentar uma lista positiva. Como é que ele precisa ser então? A primeira coisa que ele vai dizer, está aí no verso 8, ele precisa ser hospitaleiro. A ideia de hospitalidade aqui é muito mais do que receber pessoas em casa. A ideia aqui está atrelada, inclusive, à segunda característica, quando diz amigo do bem. A ideia aqui, irmãos, é alguém que está disposto para as coisas, está disposto para as pessoas. É alguém acolhedor. É alguém que está disposto a aprender com outros. Ele não se julga alguém por cima, mas ele é receptivo com os demais. Como nós precisamos de liderança assim na igreja, irmãos? Que seja acolhedora, que se preocupe com as pessoas, que perceba as pessoas, por exemplo, chegando na igreja e perceba, olha, eu posso encostar, eu posso dar um oi, eu posso fazer um convite para ir num grupo de crescimento, eu posso de repente me envolver de alguma forma. Enfim, hospitaleiro. Segundo, amigo do bem. Terceiro, sóbrio. Ou seja, ele tem que ter controle sobre os seus desejos e paixões. Ele não pode seguir aquilo que ele deseja, aquilo que ele sente. E olha que aqui é uma ressalva importante. Nós vivemos numa época, irmãos, onde nós passamos de uma sociedade racionalista, nós vivemos uma mudança. Quando nós falamos em Idade Média, a religião era a grande bússola pela qual nós norteávamos a vida. Passamos para a modernidade, onde a razão se tornou a grande bússola, e nós entramos na pós-modernidade, onde os sentidos se tornaram a grande bússola. O homem pós-moderno, ele segue o próprio coração. Ele diz, eu não sinto que é assim. Se eu sentir que é assim, eu faço. E ele está dizendo, esse homem não pode ser guiado pelos seus sentimentos, pelos seus sentidos. Ele precisa ser um homem sóbrio, equilibrado.
Terceiro, ele precisa ser um homem justo. Aqui, irmãos, a ideia de justo tanto o que concede a Deus aquilo que lhe é devido, como o que concede também às pessoas. Quarto, piedoso. A ideia de ter reverência e decência. E quinto, ele deve ter domínio próprio. Então, de maneira objetiva, o que nós vemos aqui nesses versos é que a liderança cristã, ela deve se destacar no caráter. Pastor, ele é tão talentoso, mas tem um negócio ali, pastor, que não tá muito bem resolvido. Não serve, irmãos. Por mais talentoso que seja. Lembro de um livro que eu li, ministrei já várias palestras sobre ele, voltado para a área da música na igreja, O Coração do Artista. O líder, ele foi diretor de uma grande ministério de música numa igreja americana, e ele disse que a pergunta que ele ouvia com frequência nas igrejas era: qual pessoa eu devo escolher para fazer parte do ministério de música da igreja? Aquela que é habilidosa ou aquela que tem caráter? E ele disse: infelizmente, o que eu tenho visto é que a igreja, ela não consegue enxergar algo diferente. Ela acha que tem que escolher entre um dos dois. E ele diz: eu vou dizer qual é a minha escolha à luz da palavra de Deus. Nenhum dos dois. Se tem talento, mas não tem caráter, não serve. Se tem caráter, mas não tem talento, também não serve. Precisa ter caráter e carisma. Precisa ter caráter, mas ter também o dom para aquilo que lhe é exigido. E nós então caminhamos para o fim aqui, quando nós percebemos como terceira característica, terceiro apontamento desse texto, o fato de que a liderança cristã deve ser exercida mediante dons específicos do Espírito Santo. Então vamos voltar a recapitular para a gente caminhar para o fim. Em primeiro lugar, nós dissemos que a liderança cristã, ela procede de Deus. Isso não quer dizer que alguém não possa se entender vocacionado e se dispor para o ministério. Paulo vai dizer isso em outro lugar. Aquele que almeja, que aspira ao episcopado, ou seja, almeja ser bispo ou presbítero, excelente obra almeja. E aqui Paulo não está elogiando aqueles que querem um cargo para engrandecer o seu nome. A gente precisa entender, inclusive, dentro do contexto, irmãos. No primeiro século, quando alguém almejava o episcopado, ele almejava o sofrimento. Nós estamos falando de uma igreja que era perseguida. E quando alguém falava assim: eu quero fazer parte desse corpo de presbíteros, eu quero pastorear a igreja, eu quero servir a igreja, ele estava dizendo: eu estou disposto a colocar a minha vida, o meu conforto, a minha família em risco por amor a Jesus. Não há problema, irmãos, em que alguém se veja vocacionado, mas essa vocação, ela precisa ser confirmada. E como é que Deus faz isso? Através da igreja. Essa liderança é escolhida por Deus. Segundo, nós vimos aqui que a liderança cristã deve se destacar no caráter. Precisamos de homens de caráter para liderar a igreja do Senhor Jesus. Mas em terceiro e último lugar, essa liderança deve ser exercida mediante dons específicos do Espírito Santo. Vamos para o último verso. Verso 9 diz assim, vamos reler? Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. É interessante que a palavra doutrina, ela mudou o sentido no contexto brasileiro. Nós temos pelo menos uma grande denominação que toda vez que falava a palavra doutrina, ela estava falando de usos e costumes. Então eles diziam assim: a nossa igreja tem doutrina. O que eles querem dizer com isso? Que lá na igreja existem algumas regras. A mulher não pode usar determinada roupa, ou ela tem que usar determinada roupa. O homem não pode se vestir de tal forma, ou ele deve se vestir de tal forma. Mas doutrina, irmãos, não é esse o sentido que a Bíblia dá. Claro que isso também tem implicação na maneira como nós vestimos. Mas doutrina, de maneira bem simples e resumida, tem a ver com o correto ensino. E o que Paulo então está mostrando para nós aqui, irmãos? Que essa liderança, ela deve ser exercida mediante dons específicos do Espírito. O presbítero tem coisa que ele tem que ter, tem dons que ele precisa ter, e eles estão aqui atrelados à ministração da palavra de Deus. Primeira coisa que a gente pode destacar aqui é que ele precisa ter então fidelidade doutrinária. O que ele diz? Apegado à palavra.
É alguém que está o tempo inteiro voltado para onde? Para a Bíblia. Irmãos, como nos nossos dias tem crescido o discurso em rede social, e esse desafio do discurso em rede social tem levado muitos homens a abandonarem a fidelidade à palavra de Deus para dizer o que as pessoas querem ouvir. Existe uma máxima no marketing hoje, por exemplo, é que você precisa identificar a dor das pessoas. E você então identifica a dor das pessoas, e você agora vai vender o seu produto que atende à dor das pessoas. Nós não somos contra o marketing, irmãos, mas nós cremos que o marketing cristão é um marketing redentivo. Nós não vendemos um produto como se fosse outro. Nós não vendemos um produto que não é necessário para aquele que está comprando. Mas nós fazemos o marketing da melhor maneira possível do bom produto que nós temos para oferecer. E de repente essa tentação do marketing alcançou a igreja. E tem muito pregador mudando o seu discurso. Por exemplo, ele vê que a polêmica gera engajamento, então o que ele faz? Ele polemiza o tempo inteiro. Ele está sempre procurando algo que vai polemizar e vai fazer com que as pessoas então sigam, compartilhem, deem opinião, às vezes até contrária ao que ele está falando, mas o que importa é que estão lembrando de mim. O que importa é que o meu nome está crescendo nas redes sociais. Irmãos, o presbítero, à luz das Escrituras, não pode ser assim. Ele precisa ser apegado à palavra. O que ele diz, irmãos, na verdade não é a opinião dele. Me desculpe, meu irmão, mas eu não tenho opinião nenhuma para dar sobre as coisas aqui na igreja. O meu papel aqui, o papel de cada presbítero, é ensinar a verdade de Deus. Minhas opiniões eu guardo para mim, para compartilhar com os amigos. Aí lá eu posso dar opinião. Aí lá vou dar opinião de futebol, vou dar opinião de política, vou dar opinião de um monte de coisa. Aqui, irmãos, sabe qual que é a nossa prioridade? Que sejamos apegados à palavra de Deus. Ainda que muitas vezes a pregação da palavra de Deus seja enfadonha para muita gente. Tem muita gente que olha e fala assim: ah, pastor, isso aí de novo, já ouvi tantas vezes. A Bíblia diz que nos últimos dias seriam assim. As pessoas não iriam resistir à sã doutrina. Mas o presbítero, ele não vai com a maré. Ele é fiel, é apegado à sã doutrina. Segundo, ele precisa ter capacidade para ensinar. O que ele diz? Apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Uma das formas de escolhermos esse homem é a capacidade de ensinar. E nós não estamos falando que ele precisa ser o grande mestre no ensino. Nós não estamos falando que ele tem que ser o rei da oratória. Irmãos, ao longo dos anos, se tem uma coisa que eu vi ao longo dessa minha jornada dentro da igreja, é como muitas vezes Deus levantou um homem extremamente simples para, com muita sabedoria e fidelidade, anunciar a palavra de Deus. E muitas vezes, irmãos, sem muita oratória, sem muita habilidade natural, mas cheio de dom do Espírito, para convencer acerca da palavra de Deus. Assim precisa ser esse homem. Claro, irmãos, que a oratória é boa de ouvir, não é? Buscar conhecer um pouco mais, se informar um pouco mais, se preparar um pouco mais é bom, mas não é o mais importante. Ele precisa ser capacitado para o ensino. E terceiro, ele precisa ter capacidade apologética. Ele não apenas tem que ter capacidade para ensinar, como ele precisa ter a capacidade também de convencer, e esse convencimento inclui até mesmo os que o contradizem. Ele precisa, para com mansidão, em amor, ter graça de Deus, para convencer aqueles que estão se desviando da verdade. Deixa eu te dar um exemplo, irmãos, de uma experiência que eu tive. Eu estava uma vez lá na Betel, conversando com um jovem, muito querido, um amigo, e ele questionava a doutrina da eleição. E eu me lembro, irmãos, que ele virou para mim e disse assim: a doutrina da eleição é um problema para mim. Porque se é Deus quem escolhe as pessoas para a salvação, o homem é um robô. E eu disse uma frase para ele, irmãos. E na hora ele virou para mim e falou assim: pastor, vamos parar com essa conversa, porque você me fez pensar, eu já tenho motivo para pensar durante muito tempo. Quando ele terminou de falar, eu virei para ele e falei assim: então vou usar suas próprias categorias. Se o homem tem livre-arbítrio absoluto na sua salvação, Deus é um robô. Agora,
Fica a seu critério. Quem você escolhe para ser o robô nessa história? Eu não acho que nenhum dos dois é. Deus é 100% soberano, é o que a Bíblia diz. Mas o homem é 100% responsável. Agora, se tiver de ter um robô, eu acho que é mais fácil ser eu nessa história. Porque o meu Deus é maior do que eu. E ele falou, pastor, me deixa pensar que agora eu tenho algumas coisas para quebrar a cabeça durante um tempo. Graça de Deus, irmãos, que de repente vem numa conversa simples, para ajudar aquele que está tendo dificuldade de compreender a doutrina das Escrituras. Comentando especificamente essa passagem, irmãos, João Calvino diz que o pastor necessita de duas vozes. Uma para juntar as ovelhas e outra para espantar os lobos e ladrões. Então ele precisa ser manso para convencer aqueles que estão se perdendo, mas ao mesmo tempo, irmãos, ele precisa ser firme para contrapor o falso ensino, para denunciar os falsos mestres, ainda que na sociedade pós-moderna da tolerância isso não caiba mais. Mas a pergunta é, somos fiéis a Deus ou aos homens? Servimos antes a Deus ou aos homens? Prestaremos contas diante de Deus ou diante dos homens? Resumindo então, irmãos, há beleza nesse texto, porque ele mostra para nós que a liderança da igreja, os presbíteros da igreja, são homens que Deus escolheu, chamados por Deus. Homens com um caráter aprovado, mas homens também capacitados por Deus para liderar a sua igreja. E que Deus nos abençoe para perceber, olha que bonito, irmãos, que a restauração que Deus está fazendo, agora ela é inversa. Ela começa na igreja, mas ela alcança também a sociedade. Que tenhamos homens de valor, que não fogem à sua responsabilidade na sua igreja, na igreja do Senhor. E assim, irmãos, que vejamos esses homens participando do processo de Deus, de transformar uma sociedade tão adoecida como a sociedade dos nossos dias. Amém, meu irmão?